pessoal, o Momento Papo de Mãe está no ar. O programa para a família toda que fala sobre a criação dos nossos filhos. E a gente sabe que a criançada também assiste. Hoje é dia de falar sobre os papais. Nosso convidado é o Ike Levi, pai da Nina, de 8 anos, e do Tony, de 3. Ike, ser pai sempre esteve nos seus planos? Sempre esteve nos meus planos. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. A gente que agradece. Eu perdi meu pai muito cedo. Eu tinha 10 anos de idade. Então, ficou aquele buraco e eu sabia que um dia ele seria preenchido. Não sabia como seria e quando, né? E meu pai faleceu aos 33 anos, super cedo. Super jovem. E eu fiquei sempre com esse medo, né, dos 33. Será que eu chego até lá? Fiz muitos anos de terapia, porque é uma questão difícil, né? Aos 33, eu fui pai da Nina. Ai, nasceu minha primeira filha, Nina. Pois é. Aí se preencheu? Preencheu muito. Inclusive, os dias dos pais, que era uma data triste, passou a ser uma data muito feliz. E melhorou muito essa dor da perda do meu pai com o nascimento dos meus filhos. Daqui a pouco você fala mais sobre o Ike pai. Tá bom. E fala-se muito do pai desta nova geração que é mais participativo, que divide as tarefas, que é bem diferente dos pais de antigamente, que muitas vezes nem sabiam trocar uma fralda. Só não podemos generalizar para não cometer injustiças, não é? A Thay Castillo é terapeuta de casal e família e está aqui para ajudar a gente nesta reflexão. Thay, os pais mudaram muito? Mudaram muito e algumas coisas para melhor, né? Que é o pai que ajuda a cuidar do filho junto com a mãe, embora ainda tenha aqueles que ajudam a mulher e não ajudam a cuidar do seu próprio filho, né? Até que a gente fala de dividir as tarefas, né? Que é uma coisa diferente. Então, o pai participa de todas as atividades, etc., desde que seja possível. E tem uma coisa que eu acho que ficou mais na retaguarda, que é a voz do pai. A voz do pai é uma voz muito importante, que é a voz que é diferente da voz da mãe. E a criança precisa de duas vozes. Eu acho que o pai hoje, a voz dele ficou mais frágil dentro da configuração da família. Uma coisa importante a gente tem que pensar assim, a mãe é uma relação com o filho que já está ali, porque a criança está na barriga da mãe, né? O pai é o estrangeiro dessa história. Ele vem de fora, ele chega. Mas é onde a criança aprende a amar. Quando você se sentiu pai realmente da Nina, que é a sua primeira filha? Claro que durante a gestação, mas a realização mesmo foi no parto. A Lu fala que eu gritava, minha filha, minha filha. Eu me lembro de flashes, como se fosse um filme em câmera lenta. Assim. Eu fotografei o parto e acho que isso me ajudou também a olhar pela câmera, me distanciou um pouco da realidade. Você conseguiu? Eu consegui. Eu acho que até me ajudou, me fortaleceu. Eu não conseguia dormir, estava eufórico, fui no berçário vê-la, aquela barriguinha se mexendo, eu chorava, eu sorria. E quando eu olhei no relógio, haviam se passado 4 horas que eu estava ali hipnotizado olhando para ela. E como é o Ike pai? Eu procuro ser muito presente, mas além da presença física, eu me preocupo muito, eu realmente faço as coisas junto com a Lu com o maior prazer. E a gente segue muito o nosso instinto. Então, se eles choram à noite, eu vou até o quarto, eu dou um abraço, eu pego um pouquinho no colo, o papai está aqui, e eles voltam a dormir tranquilamente. Entendeu? A Lu, que é a Luciana Mello, cantora, né? Sua mulher, né? Mas hoje é um papo de pai aqui, o Ike é o nosso ator principal hoje aqui. Muito legal. E você conviveu com seu pai até os 10 anos. Claro. Você sente que os pais mudaram mesmo, que eles estão mais participativos, trocam fralda, dão banho, dão mamadeira? Eu acho que essa nossa geração mudou bastante. E eu gosto muito disso, porque realmente eu tenho flexibilidade de horário no meu trabalho, que isso ajuda também, nem todo mundo consegue, mas eu acho muito bacana. Eu tenho muitos amigos também que têm esse perfil de pai participativo. Eu imagino também com a Luciana, com o horário dela também, quando tem shows, né? É complicado, e aí um vai ajudando o outro também, né? Eu acho que no lugar de pai, uma confusão entre o pai presente, que divide as tarefas né, na educação do filho, e aquele pai que pode ter uma voz diferente da voz da mãe. A criança precisa perceber, por exemplo, o não. O não se fragilizou. E é importante que a mãe, quando não consegue trazer o não, que o pai
traga o seu não. Sim. Você sente que essa parceria também é fundamental? Também é fundamental. Eu sou mais tranquilo do que a Lu. A Lu fala com um tom mais alto e mais enérgico, eu sou mais tranquilo. Mas o não é não. E as crianças se magoam e param na hora e acatam. Uma outra questão que acontece muito também, que eu vejo hoje em dia, é que assim, os pais estão mais presentes, participativos, mas tem mães ainda que acabam, elas delegam, mas querem que faça do jeito delas, né? Você tem essa liberdade para fazer do seu jeito, ou a Luciana gostava assim de falar, não, por exemplo, dar o banho é assim, trocar a fralda é assim? Não, eu faço realmente do meu jeito, apesar de achar que o jeito dela é muito melhor. Eu vejo a Lu dando um banho, é uma destreza que é impressionante. Eu fui dar banho no Tony pequenininho uma vez, eu vi que a água escorria da cabeça e entrava na boca dele. Tinha um riozinho com sabão, né? Eu fiquei desesperado. Como é que ela faz aquilo tão... Uma vez ele fez um cocô, aí eu estava trocando a fralda e veio um xixi no meio. Menino eu pensei até em cortar a roupa dele, sabe? Ué, mas cada um vai fazendo do seu jeito, cada um tem a sua técnica. Eu chamei e falei, eu quero ver por onde ela vai tirar. Ela fez tão rápido que eu nem vi por onde saiu, eu já pôs ele no banho e pronto. Tão simples. Um pode aprender com o outro também. Também. Mas eu tenho o maior prazer em fazer isso, e dar banho e fazer tudo. É muito bom Muito e passa gostoso, rápido, né? Então, tem que aproveitar. É verdade. No próximo bloco, a gente vai saber se pai também sofre de uma coisa tão comum entre as mulheres, o sentimento de culpa. O Momento Papo de Mãe já volta. O Momento Papo de Mãe está de volta e hoje tem Papo com o Pai. E que a gente falou sobre essa questão do sentimento de culpa das mulheres. Você percebe que as mães têm muito isso? Muito. Tem, né? E como é que é com o pai? Você já teve esse sentimento ou você não entende muito o que é isso? Não, eu entendo na seguinte questão. Às vezes eu brigo com a Nina, eu dou uma bronca nela necessária, né? Mas eu fico mal. Daí eu me sinto super culpado. Aí eu mesmo crio uma situação para ficar tudo bem. E sentimento de culpa, por exemplo, as mulheres têm muitas vezes o conflito entre a carreira e a maternidade. Tem questões que são mais da mulher mesmo, né? Ou de achar que não deu tanta atenção para o filho, que teve outros afazeres. O homem, será que também passa por isso? Pode ser, aqueles que têm um trabalho formal tenham esse problema, porque realmente é difícil, né? Os horários e tudo mais. Mas no meu caso, que eu tenho uma certa flexibilidade, eu consigo levar e buscar na escola, a maioria das vezes, né? Então, quando tem show da Lu, não tem foto, e vice-versa. Então, a gente faz um revezamento bacana e saudável. Então, eu curto cada momento com eles intensamente. Ai, que bom. Tá, e será que é diferente o sentimento de culpa da mãe e o sentimento de culpa que agora o Ike trouxe pra gente do pai? Como que é? Olha, eu acho que um pouco de sentimento de culpa para o pai seria necessário, né? Porque senão fica muito para a mãe. Ou seja, o pai, por exemplo, que fica mais no trabalho, às vezes mais do que o necessário, sentir um pouquinho de culpa que não está com o seu filho naquele momento é importante. Quer dizer, eu acho assim que, como eu estava dizendo, o aprendizado do amor é com o pai. Então, aprender a amar, porque o pai é o diferente da mãe. Então, eu acho que isso ajuda a constituir uma intimidade. A intimidade do pai com os filhos é muito importante. Não é a intimidade de dar comida só, a intimidade de conversar e de estar, de fato, com o filho. Não, e esses pais mais presentes agora, que estão vivenciando mais o dia a dia dos filhos, acabam mesmo sofrendo esse sentimento de culpa, né? Porque agora, eu estava pensando mais aqui, presente, né? ela falando sobre essa questão, me veio uma culpa muito grande, porque apesar de eu ter essa flexibilidade de horário e tal, eu estou o tempo todo conectado, respondendo clientes, orçamentos, tudo mais, celular. Uma das primeiras frases do Tony foi: papai, você pode desligar um pouquinho o telefone para a gente brincar? Que a gente tem que se policiar, né? Muito Veio bom parecer um exemplo soco, isso. Eles ensinam Muito, a gente, né? Muito bom. E achei interessante o que a Thay falou, porque a gente fala tanto assim, vamos acabar com o sentimento de culpa e tal, mas a Thay falou uma questão importante, que existe um sentimento de culpa que é necessário também. Necessário, até por isso, porque isso que ele exemplo que ele deu, eu vejo demais em consultório. Sim. Os filhos que reclamam que o pai que fica no celular, como se fosse um direito dado, entende? E a mãe que fica ali do lado. Mas esse né? sentimento de culpa necessário também porque a gente
não é perfeito. Como não existe a mãe perfeita, também não existe o pai perfeito. A gente vai errar, a gente vai estar sempre aprendendo, Então foi importante ele ter falado isso até para dosar, porque realmente Olha só como é bom escutar os filhos. Mas tem uma questão de equilíbrio também, porque isso não quer dizer que a gente precise o tempo todo estar disponível para os filhos, não mas é? também não precisa estar o tempo todo conectado, Mas dividindo o que ele está atenção. falando tá o tempo todo conectado, Então, fora do filho. Eu acho que na hora que está com o filho, aí tem que estar 100% presente, né? Claro. Importantíssimo. E o legal dessa geração de pais estarem mais presentes, né, é que você conhece o seu filho. Você só vai conhecer os seus filhos convivendo com eles, né? Pelo olhar, a gente se comunica, isso é muito bacana. Você acha que é uma relação muito legal, assim, muito de você legal. com os seus filhos? E é uma segurança que a gente dá para eles que eu acho que fica para a vida inteira. E essa relação que se cria na primeira infância vai garantir uma adolescência saudável também, não é? Gente, não sei se garante, porque também tem um mundão aí, né? Bom, pode... Mas que dá uma boa base, dá. Porque educar filho dá trabalho. Sem dúvida. Mas é um trabalho tão prazeroso. É verdade. Uma coisa que a gente ouve muito é sobre a função materna, a função paterna. Tem gente que não gosta desse termo, o papel da mãe, o papel do pai. O que você acha disso? Existem funções que são diferentes? Eu acho assim, não basta ser mãe para exercer a função materna. Não basta ser pai, eu digo biológico, para exercer a função paterna. Sim. Quer dizer, às vezes uma mulher que não é mãe daquele filho consegue exercer mais a função materna do que a mãe biológica. A mesma coisa com o pai. Então, a função é aquela relação que se constitui, olha para aquele filho e fala, este é o meu filho. E quando é biológico e do coração ainda, né? Tá tudo certo. E você se vê assim, um pai diferente com a Nina e outro pai com o Tony? Não sei, talvez, mas é tudo muito junto ali e isso que é gostoso, as diferenças, a diferença de idade deles que é grande. Porque tem essa questão dela ser a primeira filha e ser menina, ele é o caçula. Mas como eu tenho esse trabalho também de que eu falo sobre o lifestyle masculino, eu testo motos, né? E a Nina tá numa idade que ela já pode ir comigo na moto. Então eu dei um capacetinho para ela me acompanha, ela adora essas aventuras. Super! Gostoso, né? Ai, que legal. Olha, infelizmente terminou o tempo do programa. E que se você pudesse, assim, resumir numa palavra ou numa frase, ser pai é? É um amor incondicional. É isso aí, muito gostoso. Obrigada por ter Muito obrigado, vindo. eu que agradeço, adorei. E você tem todo esse envolvimento com a paternidade, tem um site que fala de paternidade. Também, que é o fotografilhos.com.br. Tem o Instagram também, @fotografilhos, onde a gente compartilha o nosso dia a dia. Lá tem bastante papo de pai. Tem bastante papo de pai. Tá ótimo, obrigada, Thay. Obrigada pelo convite. O Momento Papo de Mãe com Papo de Pai terminou. Nossa sugestão de hoje é este livro do jornalista e nosso amigo José Rui Gandra, Coração de Pai, Histórias sobre a Arte de Criar Filhos. Até o próximo programa. Fiquem bem. Até. Tchau, tchau. A minha dica de pai para filho é manter esse respeito, esse carinho, esse amor e seguir a nossa intuição. Quando o filho chora à noite, tem gente que fala, não, deixa chorar, que ele precisa... Eu não, eu vou lá, eu vou dar um abraço nele, acalmar, dizer, o papai tá aqui pertinho, ele volta a dormir tranquilamente.